Vamos aqui resolver a primeira questão. A frota da terceira viagem era formada por 6 navios, divididos em 2 grupos. Colombo modificou a rota para uma latitude mais próxima da linha equinocial. Descobriu a ilha de Trinidade e o delta do Orinoco, na atual Venezuela. Tendo sido o primeiro europeu a avistar terras continentais do Novo Mundo, na sua porção sul, dirigiu-se para o estabelecimento de Santo Domingo, Espanhola, para defrontar-se com uma situação de guerra entre os próprios castelhanos e de extermínio e sujeição dos nativos a trabalhos forçados para a produção de alimentos e mineração do ouro. As desavenças entre os colonizadores resultaram na destituição de Colombo, que retornou como prisioneiro à Espanha. As navegações espanholas realizadas durante o período das grandes navegações foram pioneiras. Aqui uma explicação. O pioneirismo nas grandes navegações, o pioneirismo foi de Portugal. Quem foi Cristóvão Colombo? Colombo, a tese tradicional é que ele nasceu em Gênova e viveu bastante tempo em Portugal e teria feito a proposta ao rei Dom João II de uma viagem às Índias através de uma rota ocidental. O rei ouviu seus conselheiros que mostrar ao Dom João II que o Colombo estava equivocado, que na verdade os cálculos que ele apresentava das dimensões do planeta estavam errados e que a viagem não era possível de ser realizada, pelo menos para a época. Os portugueses estavam convictos que era possível descobrir-se um caminho alternativo para as Índias através de navegarem pela costa da África. E quando Bartolomeu Dias, em 1488, cruzou o cabo que a princípio ele batizou de Cabo das Tormentas, na extremidade sul do continente africano, e que foi rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança, o Colombo percebeu que em Portugal ele não teria maiores chances. Ele vai para a Espanha. Lá o rei Dom Fernando e a rainha Dona Isabel acabaram recebendo o Colombo. O Colombo expôs os seus planos e, principalmente a Dona Isabel, eles acabaram, os monarcas, acreditando que era possível a tal viagem do Colombo. E Colombo recebeu 3 embarcações, a Santa Maria, Pinta e Aninha, e no dia 3 de agosto partiu de Palos, na Espanha, em direção às Índias. Conforme eu disse anteriormente, ele estava equivocado. Ele chega a uma ilha no arquipélago das Bahamas. Ele pensou que havia chegado às Índias e chamou os nativos de índios. O Colombo realizou outras viagens ao continente que mais tarde vieram a chamar de América, em uma homenagem a um navegador florentino, Américo Vespúcio. Aqui o texto relata a prisão de Colombo, em decorrência dos desentendimentos com os espanhóis, entre os próprios espanhóis. Então ali, as navegações espanholas, realizadas durante o período das grandes navegações, foram pioneiras na navegação em direção oeste. Esse pioneirismo foi da Espanha. Apesar que o pioneirismo no que diz respeito às grandes navegações, conforme eu disse anteriormente, foi de Portugal. Então, alternativa A. A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas
foi unicamente não terem outra finalidade última senão o ouro, para enriquecer em pouco tempo, subindo de um salto a posições que absolutamente não convinham às suas pessoas. Enfim, não foi senão a sua avareza que causou a perda desses povos. E quando os índios acreditaram encontrar algum acolhimento favorável a esses bárbaros, viram-se tratados pior que os animais, e como se fossem menos ainda que o excremento das ruas. E assim morreram, sem fé e sem sacramentos, tantos milhões de pessoas. Frei Bartolomé de las Casas, O Paraíso Destruído. A colonização espanhola teve traços similares com a colonização portuguesa na América. E os povos colonizados sofreram dos mesmos males que tinham como principal objetivo. Aqui um parêntese. O processo de conquista e colonização das Américas perpetrou o genocídio de milhares de nações que aqui viviam. Não temos números exatos, mas aquela região onde hoje é o México, a população, quando da chegada de Cortés, em torno de uns 25 milhões de habitantes. 100 anos depois, os nativos estavam reduzidos a menos de 2 milhões. A costa brasileira, em torno de 90% da população vai desaparecer nas primeiras décadas da conquista. Ali, quando efetivou-se a conquista a partir da segunda metade do século XVI. Vejam vocês que o texto é de um religioso espanhol que critica a maneira como os nativos estavam sendo tratados. Reparem, tratados pior que os animais. E ele diz que esses bárbaros, no caso os nativos, receberam bem os espanhóis, mas passaram a ser escravizados. Imaginem vocês que alguns chegaram a duvidar que os índios tinham alma. E o Papa, era o Paulo III, teve que, através de uma bula, decretar que os índios tinham alma. Tanto a legislação espanhola quanto a portuguesa vieram, essas legislações, a proibirem a escravização dos índios. Só que na prática existiam várias formas dos índios serem escravizados. Inclusive, aqui no Brasil, quando o índio fosse derrotado numa guerra justa, podia ser escravizado. A pergunta é quem é que iria determinar se a guerra seria justa ou não, e justa para quem? Aqui, a colonização espanhola teve traços similares com a colonização portuguesa, conforme já vimos, na América, e os povos colonizados sofreram dos mesmos males que tinham como principal objetivo, claro, os povos conquistadores, a obtenção de riquezas das terras dos povos colonizados. Quer dizer, procuravam extrair o ouro, a prata e outras riquezas que vieram a encontrar no continente que chamaram de América. O comércio triangular foi uma peculiaridade da colonização dos ingleses na América do Norte, que desenvolveram em cada uma das pontas do triângulo uma complexa relação comercial que se baseava em essência no comércio de. As colônias inglesas da América do Norte, nós vamos ter colônias de povoamento e colônias de exploração. Em relação às colônias de povoamento,
havia aquilo que os historiadores chamaram de negligência salutar. Quer dizer, os colonos tinham uma certa liberdade. E vocês podem notar que eles, através do rum, do açúcar, né, eles obtinham escravos no continente africano. Esses escravos eram vendidos na região das Antilhas, né? E também eles tinham relações comerciais com a Europa, formando esse tal comércio triangular. Você poderá perguntar, isto aconteceu com o Brasil? Não. Porque aqui no Brasil, o pacto colonial, o monopólio de comércio de Portugal, impedia que os colonos tivessem relações comerciais sem a tutela portuguesa. O comércio triangular foi uma peculiaridade da colonização dos ingleses na América do Norte, que desenvolveram em cada uma das pontas do triângulo uma complexa relação comercial que se baseava, em essência, no comércio de produtos manufaturados, né, alimentos e escravos. Letra B, portanto. Vejam que essa questão, alternativa E, é terrível, né? Imagine se alguém, automóveis, ferrovias e aviação. Absurda. O lado, doutor. Fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. A relação entre nativos e portugueses no princípio da colonização gerou alguns conflitos devido à invalidação dos títulos europeus nos territórios colonizados. Não, os europeus tomaram os territórios. Com que direito? Nenhum, né? O direito, na verdade, o uso da força. Aceitação europeia da cultura dos nativos como superior, não. Eles consideravam as culturas nativas inferiores. Não respeitaram essas culturas nativas. A igreja, por exemplo, através da Companhia de Jesus e de outras ordens religiosas, a igreja procurava catequizar, batizar. Era preciso que todos se tornassem cristãos. Não havia respeito ao outro, impunha-se a cultura ocidental, a religião cristã, aos nativos, como se fossem superiores, né? A aceitação, não. A forma como as elites coloniais se estabeleceram, sim, né? Essa visão bacharelesca da história do Brasil, como bem coloca o escritor Oswald de Andrade. Letra C, né? A forma como as elites coloniais se estabeleceram. A questão número 5. Os primeiros colonos do Brasil aclimatavam-se facilmente, aceitando o que lhes sugeria o ambiente, sem cuidar de impor-lhe normas fixas e indeléveis. Um exemplo disso foi a assimilação de incontáveis costumes indígenas. Outro foi o acolhimento de dissonâncias raciais, devido, segundo Sérgio Buarque, à ausência quase completa de orgulho de raça no português. Tratava-se de face bem típica de sua extraordinária plasticidade social, explicada muito pelo fato de serem os portugueses um povo de mestiços. A relação entre povos e culturas diferentes
faz com que novos padrões de cultura sejam produzidos. Além do distanciamento dos europeus, dos produtos de suas terras, a cultura indígena modificou os hábitos dos portugueses que vieram colonizar a América. Aqui muito importante que nós tivemos os portugueses sofrendo as influências também dos povos que eles dominaram. Os africanos, escravizados, e também dos povos nativos. O português, vivendo no Brasil, ele não vai conseguir viver como se vivesse em Portugal. Então, nós vamos ter um intercâmbio em que também o colonizador acaba sofrendo influências as mais diversas advindas dos colonizados. Organizando seu cotidiano pela realidade dos nativos não, facilitando sua sobrevivência com o consumo de farinha de mandioca, incorporando hábitos que eram mal vistos por serem de povos considerados primitivos, interferindo até no quesito religioso em que a maioria dos portugueses se vinculou aos cultos nativos não, alterando, mas também sofrendo alterações, como a incorporação do trigo na dieta dos povos nativos não. O trigo, a não ser aqui no sul, não se aclimatou ao clima do Brasil, né? Então, a mandioca, um alimento típico das nações, principalmente tupis, acaba sendo incorporada ao hábito alimentar dos colonizadores. Os colonizadores aprenderam a utilizar toda a flora que os nativos já dominavam, saberes que esses nativos possuíam, e se não fossem esses saberes, dificilmente o português teria conseguido sobreviver nos trópicos. Então esse intercâmbio foi de grande importância para o sucesso do processo de colonização, sucesso, obviamente, do ponto de vista do português. A questão número 6. A leitura da prática antropofágica proposta nesta época parece destacar-se, de fato, uma apropriação, tanto fisiológica quanto cultural, sem que isto represente uma contradição. Fica claro que esta apropriação cultural é diferentemente representada, dependendo se trate do endocanibalismo, como neste caso e alguns casos das culturas indígenas americanas, ou de exocanibalismo, como no caso tupinambá. Resta, contudo, o fato de que o homem se representa digerindo culturalmente a morte do outro, subtraindo-o desta forma ao desaparecimento numa ameaçadora e anônima, para a cultura, dimensão natural. Nesta contraposição alimentar, é curioso observar que, no testemunho do século XVI acima citado, a contraposição da natureza ao homem é quase parodiada, elevando a natureza à sua própria contrastiva dimensão cultural. Fala-se, de fato, de banquete de vermes, como se esses últimos pudessem constituir uma sociedade particular capaz de ser representada por uma das expressões mais significativas da cultura, o banquete. Quanto ao contato dos portugueses no século XVI com os povos indígenas, e com base no texto, pode-se afirmar que o estranhamento cultural sentido pelos colonizadores foi mais intenso frente à exuberância dos cocares utilizados pelos nativos. Claro que não, né? Imagine-se, a exuberância dos cocares. Forma como os indígenas criavam as suas crianças. O que realmente chocou os portugueses foi, os rituais de antropofagias.
realizados por algumas tribos. Nós temos uma narrativa do artilheiro alemão Hans Staden, que foi aprisionado pelos tupinambás e quase acabou sendo devorado pelos tupinambás. Ele conseguiu deixar a região, né? Uma negociação lá, e ele conseguiu. Mas outros acabaram sendo, digamos assim, digeridos pelos índios. Agora, uma coisa importante, eles só faziam isso com guerreiros. E havia toda uma questão ritualística, né, na antropofagia, conforme você viu no texto. Vocês têm aqui um retrato do rei Luís XIV. O rei francês Luís XIV entrou para a história como o maior símbolo do absolutismo. Embora o absolutismo tenha surgido em Portugal e seu primeiro representante tenha ficado conhecido como Mestre de Aves, o rei Dom João I, lá em Portugal, século XIV, depois da chamada Revolução de Aves, Luís XIV alcança fama por toda a história com a alcunha de Senhor do Estado, após falar sua famosa frase, o Estado sou eu. Senhor dos Anéis, meu Deus, né? Dado a quantidade de joias que ostentava, também não. Mestre da guerra, por sobrepujar seus inimigos em combate. Temporão, de maior absolutista em tempo de governo. Rei Sol, por todos orbitarem, Rei Sol, por todos orbitarem à sua volta. Essa, né? Ele dizia-se que ele era o Rei Sol, porque tudo orbitava em torno dele. Inquérito revela que Príncipe Charles exerceu influência indevida para proteger clérigo anglicano. O Príncipe Charles usou sua influência indevidamente para proteger Peter Ball, ex-bispo anglicano e velho amigo dele, depois de o clérigo ter admitido que abusou sexualmente de um jovem noviço. A conclusão é de um inquérito independente e foi anunciada esta semana. Em uma crítica incomumente áspera ao futuro rei, o inquérito concluiu que as ações do príncipe de Gales foram erradas. Ele deveria haver reconhecido o efeito que seu aparente apoio a Peter Ball, né, poderia ter sobre as decisões tomadas no palácio. Então aqui vocês têm um texto recente, né, maio de 2020, sobre a proteção do príncipe lá de Gales, príncipe Charles, em relação a esse amigo que foi acusado de abuso sexual. A Igreja Anglicana está intimamente ligada intimamente com a monarquia absolutista inglesa, tendo o chefe da Igreja e o monarca inglês a mesma figura. Esta relação remonta à figura de Henrique VIII, que governou o país até 1547. Essa aliança entre o rei e os protestantes ocorreu após um ato de rompimento político com a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse rompimento foi motivado por um ato de pregar 95 teses em frente a uma catedral. Quem fez isso foi Lutero. Pela tentativa do rei inglês se tornar reconhecido pelos seus atos em cruzada. Não era mais a época das cruzadas. Por um mal entendido entre o Papa Bonifácio VIII e o rei inglês, os Templários. A Ordem dos Templários foi destruída por Clemente V, o Papa, e por Filipe o Belo da França, lá no século XIV. Pelo desentendimento do rei, que não aceitou a recusa do Papa em tornar nulo seu casamento com Catarina de Aragão.
Na verdade, existiam questões econômicas, né, políticas. O rei percebeu que, tendo o controle da igreja, ele poderia se fortalecer politicamente. E também a igreja possuía muitas propriedades. A nobreza vai apoiar o rei porque vai receber muitas dessas propriedades da igreja. É verdade que o rei queria que a igreja anulasse, que o Papa Clemente VII anulasse o seu casamento com Catarina de Aragão, porque essa dera a ele uma filha, ele desejava um filho, e ela, depois de vários abortos, tornara-se estéril. O Papa não anulou o casamento, então o rei ele rompe com Roma através desse ato de supremacia. Portanto, aqui a alternativa é a letra D. A questão número 9. Certamente um dos fatores que influenciaram o surgimento de governos absolutistas foi a complexidade da economia e do modelo de Estado existentes no século XVI e, de determinada maneira, no século subsequente. A partir da expansão ultramarina e da conquista de novos territórios e rotas comerciais, houve a necessidade de criação de uma estrutura burocrática apta a administrar os assuntos desse novo Estado, que já não mais poderia ser monopolizado pela nobreza, muito mais preocupada com sua manutenção enquanto classe social do que necessariamente com os assuntos de Estado. O absolutismo se funda em torno de uma política econômica centralizada na figura do monarca e, por isto, foi dado o nome de absolutismo, em que o rei tem poderes absolutos, apoiado pela nobreza e pela igreja, em troca de benefícios, e é sustentado pela burguesia, que era controlada por meio do mercantilismo. Pois isso seria correto afirmar que a expansão ultramarina garantiu mão de obra qualificada e livre para as metrópoles utilizarem nas colônias. Não. Aqui no Brasil vamos utilizar largamente a mão de obra escrava. Novas rotas de comércio que visavam aumentar o poder liberal dentro do Estado absolutista. Não havia poder liberal. Havia concentração do poder nas mãos do monarca e aplicavam-se políticas mercantilistas, ou seja, um forte intervencionismo estatal na economia. A abertura para a Igreja Católica conquistar novos fiéis, aumentando seu poder político por todo o mundo. A Igreja Católica, por exemplo, não era mais a igreja predominante na Inglaterra. Então, está errada. O domínio colonial, que garantia uma balança comercial favorável para a metrópole por meio do Pacto Colonial. Então, graças à expansão ultramarina, nós vamos ter os países que possuíam colônias, uma balança comercial favorável, né? Eles exportavam para as colônias e importavam das colônias, mas tendo um monopólio de tudo isso. Letra D. A questão número 10. Vamos lá. A dinâmica sociocultural do Brasil, por volta do século XVII, na região Nordeste, pode ser entendida a partir das relações familiares estabelecidas de acordo com os preceitos do patriarcalismo, essencialmente nas famílias mais ricas e grandes proprietárias de engenhos. Mas também é possível visualizar a sociedade açucareira, sob a ótica dos arranjos familiares não oficiais que, de certa forma, não seguem a mesma lógica patriarcal. Nesses casos, a estrutura familiar poderia se dar das mais diversas formas possíveis. Texto 2. O patriarcalismo é uma forma de construção social baseada no patriarcado. O patriarcado é o domínio social ou uma estrutura de poder social centralizada no homem ou no masculino. É baseada na própria ideia de patris, figura do pai, e relaciona instâncias públicas e privadas da vida social.
Significado de concubinato jurídico: condição do casal que vive junto em união estável, mas que não tem seu relacionamento reconhecido legalmente. Estado da relação cujas pessoas envolvidas não estão casadas, uma com a outra, por extensão. Modo de união conjugal que se difere do regime matrimonial. A partir da leitura dos textos, entende-se que a sociedade açucareira no Nordeste brasileiro possuía as características do patriarcalismo mais bem definidas nas famílias menos abastadas. Não, o texto ali diz, né? De acordo com os preceitos do patriarcalismo, essencialmente nas famílias mais ricas. É o que diz o texto número 1, então a A está errada. Apesar da desigualdade, mantinha as relações familiares isentas de alianças econômicas, como os casamentos arranjados. Os casamentos eram arranjados, principalmente entre as famílias mais poderosas. Era resultado de uma multiplicidade de relações familiares que, por sua vez, refletiam na dinâmica econômica e política da região. Corretíssima, né? Vamos analisar a D. Funcionava a partir das regras do patriarcalismo como modo de vida, na qual a mulher não exercia nenhum cargo de chefia de seus lares ou dos engenhos. E aqui a E demonstra que as relações familiares estavam desvinculadas da dinâmica econômica. Por isso, o patriarcalismo e o concubinato não podem ser parâmetros para interpretar a realidade local. Pode sim. Então, a resposta correta, né, é a letra C. Era resultado de uma multiplicidade de relações familiares que, por sua vez, refletiam na dinâmica econômica e política da região. A questão número 11 agora. Vamos lá. Durante o ciclo econômico do açúcar no Brasil, entre os séculos 17 e 18, foi necessário ampliar a mão de obra nas lavouras devido ao aumento na demanda de trabalho nas áreas rurais e pela necessidade do sistema de produção, a plantation. Sendo assim, uma das consequências diretas foi a ampliação do sistema escravocrata que, rapidamente estendeu-se para as mais diversas atividades urbanas e por todo o território nacional. A escravização dos povos africanos neste período deixou profundas marcas na sociedade brasileira. O uso constante das diversas formas de violência e sua durabilidade, chegando ao fim apenas no final do século XIX, criou um abismo nas questões raciais ainda não superadas nos dias de hoje. De acordo com o texto, a escravidão africana no Brasil açucareiro se manteve restrita à região Nordeste. Não. Aqui no Sul, por exemplo, nós tivemos, tanto no ciclo da erva mate aqui no Paraná, quanto no tropeirismo, a utilização de trabalho escravo. Então, não foi só no Nordeste açucareiro. Foi um sistema baseado na relação pacífica entre os senhores de engenho. Claro que não foi pacífica, foi de dominação. Muitos escravizados fugiam. Nós tivemos a formação de diversos quilombos em praticamente todas as províncias, hoje estados brasileiros. Então houve reações por parte dos escravizados, as mais variadas, fugas, assassinatos de feitores. Foi responsável por demarcar as diferenças sociais, culturais e econômicas das populações escravizadas e seus descendentes, mas que foram sanadas ao longo da história brasileira. Não. Se nós temos na nossa legislação o crime de racismo, temos o crime de injúria racial, é porque ainda esses dispositivos legais são necessários. Se não houvesse, se esses problemas tivessem sido sanados, não precisaríamos dessas leis.
foi a base de sustentação da economia açucareira, que se utilizou da exploração da mão de obra escravizada, não só nas plantações, mas também nos demais segmentos da produção da economia colonial. É essa, né? Alternativa E. Maurício de Nassau procurou recuperar a economia local a partir da reativação dos engenhos abandonados. Esses engenhos foram revendidos para interessados em remontá-los na região. Além disso, Nassau procurou realizar reformas estruturais em Recife, construindo pontes, alargando ruas, procurando manter a cidade limpa, proibindo a poluição de afluentes próximos à cidade. Nassau tinha grande apreço por artistas e cientistas, fruto de da sua formação humanista, e incentivou a vinda de diversos artistas para o Brasil. Durante o século XVII, o Brasil sofreu diversas invasões de países europeus. Dentre elas, a mais bem-sucedida na época foi a segunda invasão holandesa em Pernambuco, ocorrida no período da União Ibérica. A respeito do Brasil holandês, pode-se considerar que o açúcar foi o fator preponderante para o desenvolvimento econômico da região, independentemente das políticas promovidas por Nassau. As políticas desenvolvidas por Nassau que foram importantes, além do açúcar, claro. Que houve um desenvolvimento econômico, social e estrutural na região a partir do governo de Maurício de Nassau e as ações promovidas por ele. É o que o texto diz, né? Então é a alternativa B, o Brasil holandês, o Brasil governado pelo conde João Maurício de Nassau. A questão número 13, durante o século XVIII, né, surgiu na Europa um movimento chamado Iluminismo. Né? Então, o Iluminismo, quando estudamos o Iluminismo, devemos destacar a razão e o progresso. A alternativa correta é a letra C, né? Foi um movimento que incentivou o uso da razão humana para explicar diversos fenômenos naturais, sociais e políticos. A questão 14, o Montesquieu, ele escreveu várias obras, a mais importante, O Espírito das Leis, onde ele procurou combater o absolutismo e defendeu a ideia da divisão das funções do poder. Né? Então aqui ele foi um crítico do absolutismo. A proposta política de Montesquieu condena o sistema absolutista, o qual concentra os poderes legislativo, judiciário e executivo na figura do rei. É daí que surge a ideia que predomina até hoje, né? Que devem existir 3 poderes independentes e harmônicos. É o que lemos na nossa Constituição: o legislativo, o executivo e o judiciário. E a última, um dos marcos do movimento iluminista foi a publicação da enciclopédia, que reunia uma grande variedade de conhecimento e pesquisas científicas, mas que acabou sendo proibida pelo governo francês. É importante salientar um fato fundamental que se tornou evidente para as autoridades francesas. Tão logo o primeiro volume da primeira edição chegou às mãos dos assinantes. A obra era perigosa. Não se tratava meramente de uma coleção, em ordem alfabética, de informações a respeito de tudo. A obra registrava o conhecimento segundo os princípios filosóficos expostos por D'Alembert no discurso preliminar. Embora reconhecesse formalmente a autoridade da Igreja, D'Alembert deixava claro que o conhecimento provinha dos sentidos e não de Roma ou da revelação. O grande agente ordenador era a razão, que combinava as informações dos sentidos, trabalhando com as faculdades irmãs, memória e imaginação. Para Robert Darnton, a publicação da enciclopédia iluminista promoveu o acesso irrestrito da população ao conhecimento científico.
Não, né? Porque a maioria da população era analfabeta. Né? Reunia verbetes explicativos acerca dos elementos da natureza e dos fenômenos naturais. Não só isso. Né? Foi idealizada por religiosos, também não. Foi considerada uma obra perigosa, pois confrontava a ideia de que o conhecimento era proveniente da religião e da crença. Então, daí a proibição por parte do governo francês. Alternativa D. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Um forte abraço a todos.